Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe conosco aqui. Quero tentar dar continuidade ao que nós vivenciamos ontem aqui, no sábado. Quem esteve ontem aqui? Amém? Fomos atropelados por um caminhão. Não consegui anotar a placa. Não deu. Exato. E eu nem pedi para fazer esse exame. Eu cheguei aqui e tive que fazer. Né? Bom, vamos ler, meus irmãos. Todos acharam? Sim? Amém. No meu título está escrito assim: Davi comete adultério. Alguém está diferente aí? A sua está como, Dani? Davi comete um adultério e um homicídio. Se já estava pior, ficou ainda mais, não? Alguém está diferente ainda, se é que dá para ficar ainda mais diferente desse título aqui? Tem algum diferente? Davi e Betseba somente. Mais romântico, né? Uma história Vamos ao versículo de número 1. Na primavera, época em que os reis ficavam em casa para a guerra. É isso que o texto está dizendo? É isso que o texto está dizendo? Na primavera, na época que os reis ficavam em casa. O texto não diz isso. O texto diz o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi foi junto com os seus tripulantes, amigos. Ele foi junto para a guerra, certo? A Bíblia vai dizer que Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Veja, Davi enviou Joabe para a batalha junto com todo o exército de Israel. E eles então derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas olha que interessante, a Bíblia já nos indica no início, que Davi já enviou os seus homens. Mas ela faz questão de mais uma vez nos lembrar do que está acontecendo. O texto bíblico, é claro que existem outras traduções, mas olha a intenção de Deus aqui para nós nesse momento. Preste atenção no que estamos lendo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Ou seja, já está indicando que ele não foi para a guerra. Que ele envia os seus homens. Mas a Bíblia faz questão de lembrar de novo. Olha o texto que nós paramos aqui. Eles derrotam os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. A Bíblia faz questão de nos lembrar, e eu sei que alguém deu um glória a Deus aí, mas talvez isso mude daqui para frente. Versículo 2, a Bíblia já escancarou aqui para nós. Davi tinha que estar na guerra, onde ele ficou? Em casa. Verso 2, uma tarde Davi se levantou da cama. Olha, ele não só ficou em casa, mas ele estava onde? Deitado na cama.
Quantos aqui gostam de dormir? Levanta a mão, por favor. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou avistando um irmão com a camiseta do Corinthians. Saudações, meu amigo. Deixaram você entrar com essa camiseta aqui? É bem-vindo? É? Isso aí, então. Tamo junto, viu? Minha esposa quer que eu vire corintiano, você acredita? Olha o que ele falou, grita. Tem que nascer, não dá pra virar. Sou São Paulino, irmão. São Paulino, alguém pode me ajudar aqui? Isso aí. Não é não, Douglas? Qual é o seu time, pastor? Botafogo no capeta. Botafogo no capeta. Como diz o Jonas, vou voltar a pregar, amém? Uma tarde, Davi se levantou da cama. E olha o que a Bíblia nos diz. Ele se levantou e foi passear no terraço. Olha que interessante. Uma guerra acontecendo. Os reis tinham que estar onde? Na guerra. E ele estava onde? Em casa, deitado. E aí ele levanta da sua cama e ele vai passear. Olha que bonito, pastor Rogério. Um passeio. Em seu belo palácio. A Bíblia diz que ele foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Veja bem, ele viu e ele agiu então. Mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe então, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem. Davi manda que essa mulher esteja diante dele. Davi está dizendo, tragam-me essa mulher agora. E a Bíblia não esconde o que está acontecendo aqui. Ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Eu posso continuar piorando a situação de Davi aqui, sim ou não? O pastor diz que ele é... Quem? Ah, tá. Talarico, nos dias de hoje. A mulher então falou, manda avisar que eu estou grávida. Em face disso, Davi, versículo 6, preste atenção. Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estavam indo lá na guerra. Olha que descarado, ele tinha que estar lá. E aí ele fala assim, como estão todos lá na guerra? Está tudo bem? Está tudo tranquilo lá? E aí ele disse, versículo 8, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei, mas Urias dormiu na entrada do palácio, ou seja, Urias não voltou para casa, ele ficou na onde? Ficou lá na frente. Ele dormiu lá, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, verso 10, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não vai para casa, meu amigo? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Ou seja, meu amigo Davi, eles estão na guerra. Como eu poderia ir para casa? Em outras palavras, Deus está aqui nos dizendo
o seguinte: aquele homem está dizendo nas entrelinhas para Davi, como eu poderia ficar deitado na minha cama, sendo que tem uma guerra acontecendo? Como eu posso voltar para minha casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro-me, por teu nome, por tua vida, que eu não vou fazer uma coisa dessas. Um homem fiel, sim ou não? Olha o contraste de um homem que deveria nesse episódio ter sido. Então Davi, verso 12, disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou esse homem para comer e beber, e o embriagou. Ele encheu o homem de cachaça. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Esse homem não voltou para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Esse homem não volta para casa, ele é fiel ao seu superior, aos seus amigos que estão na guerra. Davi percebe a fidelidade dele, e Davi tem uma grandiosíssima ideia: vou matar esse homem. Eu quero que vocês imaginem esse homem voltando para o seu time, se é que eu posso colocar nesse termo, os seus amigos, soldados, em guerra, com um bilhete no bolso, que nesse bilhete estava sua sentença de morte. Esse homem poderia ter aberto esse bilhete, sim ou não? Mas ele era fiel. Ele não faz isso. Mas Davi sentenciou esse homem. Como Joabe já tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar, verso 16, onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias. Urias foi morto. Quem o matou? Quem o matou? Nós iremos meditar nesse texto, nessa noite, amém? Amém? Veja, a palavra de Deus nos mostra que nós estamos numa batalha. E essa batalha, você já vai compreender, ela não é uma batalha somente para um certo tipo de povo, de pessoas. No sentido de que, como igreja, nós sempre compreendemos o seguinte: não, quem vivencia essas dores, essas batalhas, são os líderes, os pastores, os super espirituais. E claro, ainda que você não pense dessa maneira, a Bíblia nos garante que não é assim de fato que acontece. Essa batalha espiritual, ela não é uma realidade exclusiva só para um líder, para um pastor, para aqueles que estão à frente do povo e, óbvio, por graça de Deus, misericórdia de Deus, e que nada tem a ver com ele mesmo, mas sempre com a graça e a bondade de Deus em escolher os homens que ele deseja escolher. Essa batalha não é exclusiva para esses homens, mulheres, não. Mas ela é uma realidade para todos que desejam seguir a Cristo. Ela é uma realidade para todos aqueles que, de fato, seguem a Cristo.
Isso não pode ficar escondido em nós. A Bíblia nos garante que essa batalha não é contra o outro. Não é contra carne e sangue. Às vezes nós entramos nos embates contra o outro, sim ou não? Às vezes a gente perde a linha, perde a mão. Estamos vivendo atualmente, e claro, a maldade é maldade desde que o mundo é mundo, mas quantas notícias nós não estamos vendo, ouvindo, de um mundo atual violento. Uma maldade terrível, tenebrosa, onde já não se há mais conversas, diálogos, divergências de opiniões. Não dá, não. Se você diverge de mim, eu não te quero perto de mim. Nós perdemos e estamos possivelmente perdendo a cada dia mais um princípio muito forte para nós, irmãos, e eu quero trazer para nós, cristãos que amam a Jesus, que servem a Deus. Possivelmente estamos perdendo um princípio fundamental do Evangelho de Cristo, que é o amor. É fácil amar o nosso próximo? Sim ou não? É por isso que precisamos de Jesus Cristo. Porque na nossa força não dá, é impossível. Então a Bíblia nos garante que essa luta, essa batalha da qual eu estou falando, não é contra carne, sangue, contra o outro, contra aquele que é diferente de mim nas nossas concepções, nas nossas ideias, na nossa cabeça. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso tem que ficar claro para nós. A Bíblia nos diz, Efésios é claro, e eu amo a carta de Efésios, pregaria nela todo domingo se me fosse permitido, ou às vezes que eu tivesse oportunidade. Ela é maravilhosa, e ela vai nos dizer que a guerra é contra principados e potestades. E logo o apóstolo Paulo vai dizer, tomai toda a armadura de Deus. Às vezes nós queremos tomar armaduras humanas, ferramentas humanas para destruir, para segregar, tirar. Mas Deus está dizendo, tomai toda a armadura de Deus, permaneceis firmes em oração, permaneceis constante na busca pela face de Deus, permaneceis firmes na fé e na crença de que nós servimos a um Deus que está vivo. E não só que está vivo, isso já é o bastante, mas a sua vida agora, nesse momento, para quem crê e entende o que eu estou falando, representa para nós que Ele venceu a morte. Então Paulo está nos lembrando, tomai toda a armadura de Deus. E é claro que eu não posso deixar de mencionar que você percebe, você sabe que nós estamos vivendo um tempo, como eu já disse, violento. Olho por olho, dente por dente. Pisou no meu pé, vai tomar. Me fechou no trânsito, vai levar. Eu ouço uma buzina, irmão, eu preciso de Jesus todo dia. Eu ouço uma buzina. Eu não sei o que acontece. Evoca de dentro de mim um sentimento aterrorizante. Quem mais é assim aqui, por favor? Seu marido? Ele gritou lá de trás. É um negócio... E nós também vivenciamos uma geração, um tempo, uma sociedade, onde pessoas estão distraídas, desconectadas do seu propósito. Sim ou não? Desconectada verdadeiramente de um propósito. Nós estamos a todo momento sendo tentados
a nossa atenção está sendo investida. Como que eu posso explicar isso? Existem empresas que investem milhões pela sua atenção. Milhões para te tirar do propósito. Eu não estou exagerando aqui. Milhões são investidos atualmente para ganhar a atenção do ser humano. E aí, nós vamos compreendendo que a Bíblia está nos instruindo de que há uma batalha acontecendo e que nós precisamos estar vigilantes, sim ou não? Acabamos de ouvir um testemunho, um bom testemunho, dentre os dois que foram maravilhosos do que Deus está fazendo. Mas nós somos chamados à atenção de uma verdade: precisamos estar vigilantes. A partir dessa introdução, nós entraremos no texto, que eu acredito que ele já é bem claro por si só. O título já está deixando claro aqui. Davi cometeu um adultério. Davi matou um homem. O exemplo de Davi, meus irmãos, descreve um dos momentos mais trágicos da vida do próprio Davi. Um dos momentos mais difíceis. Quando ele tem a sua queda com Batseba. E a Bíblia não esconde isso, como eu disse na leitura, não esconde, porque tem algo a nos ensinar, tem algo profundo a nos ensinar. Primeiro ponto aqui: abandonar a guerra. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi não vai à guerra, ele envia Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotam os amonitas, ok, cercaram Rabá, ok, está escrito, você já viu. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Naquela cultura, na primavera, veja, aqui, para esse tempo, para esse período, é a estação ideal para que se tenha campanhas militares. É o tempo ideal para que se tenha de fato esses homens militares nas ruas. As chuvas já tinham cessado, ou seja, as ruas estavam ok, fácil de transitar, fácil de andar. Eles tinham que estar, a Bíblia é clara em dizer, meus irmãos, prestem atenção por favor, na época em que eles saíam para a guerra. Veja, é cultural. Nós não estamos falando de um episódio isolado. A Bíblia não está nos dizendo, na época em que só eles, nesse momento. Não, é cultural. Os caminhos estavam livres, transitáveis, dava para andar facilmente. Era esperado que os reis saíssem para a guerra. Era esperado que o rei saísse com o seu exército, liderando o seu exército. Mas a Bíblia diz que Davi permaneceu em casa. Davi estava no lugar errado. Davi ficou no lugar errado. Deus havia estabelecido Davi como rei. Nesse momento ele deixa de lado as suas funções. Ele abriu mão da sua posição de estar na guerra. Primeiro ponto aqui que eu poderia aplicar para nós. Entenda uma coisa, por favor. Por favor. Ou se não o primeiro passo para a queda é perder a consciência de uma batalha. O que o texto está nos dizendo é que o primeiro passo para a queda é sair da posição de batalha. Infelizmente, nós estamos enxergando hoje pais saindo da sua posição de batalha. Infelizmente, nós estamos enxergando mães saindo da sua posição de batalha.
infelizmente, nós estamos evidenciando pastores, líderes, chamados pelo próprio Deus, saindo da sua posição de batalha. Jovens, filhos, homens e mulheres, saindo da sua posição, a qual Deus te chamou para estar. Davi renuncia a essa posição quando ele toma essa decisão. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a Bíblia está dizendo vocês foram chamados, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ela está revelando a nossa identidade, mas essa identidade não revela conforto. Essa identidade não nos coloca numa vida confortável, me entenda por favor. Não pressupõe, não significa que nós estamos confortáveis, porque todos os dias, e você vai concordar comigo, todos os dias, de domingo a domingo, todos nós aqui vivenciamos uma batalha diariamente, sim ou não? Todo santo dia. Nós precisamos compreender essa verdade. Vini, Cristo já venceu Satanás? Olha, eu digo isso de boca cheia. Cristo venceu Satanás. Na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. E quando temos a compreensão dessa vitória de Cristo, meus irmãos, a nossa vida agora é uma vida tomando posse dessa vitória e resistindo às tentações diárias. Cristo venceu, e porque Ele venceu, eu posso resistir à pornografia. Vocês estão entendendo? Cristo venceu, e eu posso resistir à fofoca. Cristo venceu, e eu posso resistir à lascívia. Cristo venceu, e eu posso vencer. Então, a partir da sua vitória, do seu poder, eu posso vencer a maldade para com o outro. Quem toma posse disso aqui, meu irmão? Ele venceu, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nos garante que todos os dias estará conosco, nos fortalecendo, nos dando poder, nos dando verdadeiramente seu poder, não para que sejamos poderosos, melhores do que os outros, se acharmos, não, mas para que verdadeiramente caiamos em si e possamos dizer: eu não sou nada sem o Senhor. Então, meus irmãos, compreendam essa verdade. Davi baixou a guarda. Davi baixou a guarda, como se tudo estivesse em paz. A Bíblia diz, estava na cama, tranquilo. Levantou e foi passear. Se tivesse pipa naquela época, empinaria pipa. Nada contra empinar pipa. Nada contra. Mas ele baixou a guarda, como se tudo estivesse em paz. E baixar a guarda, possivelmente, pode abrir brechas. Possivelmente. Se você já vivenciou um momento na sua vida em que você baixou a guarda, você sabe que você possivelmente abriu brechas. Você se conhece. Você sabe quem você é. Você sabe se em algum momento da sua vida você baixou a guarda. Possivelmente abriu brecha. Nunca se esqueça disso. Nós estamos em uma batalha.
Não baixe a guarda. Não relaxe. Mas seja revestido todos os dias pela armadura de Deus. É por isso que há uma necessidade aqui. Todos os dias. Não dá para ficarmos distantes de Jesus. As situações, as sensibilidades da vida, as dores, o mundo atual, a sociedade, as coisas dessa era vão tentar nos tirar de Cristo. Mas eu estou te aconselhando aqui, independente do que aconteça, estejam firmes em Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa alegria. Então Davi baixou a guarda. Davi se esqueceu de tudo. Abandonou a guerra, ficou em casa. E em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, diz o seguinte: uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço. Do terraço viu uma mulher bonita, tomando banho. Eu quero abrir um parênteses importante aqui nesse momento. A Bíblia em nenhum momento está culpando Batseba. Eu vou dizer isso de novo. A Bíblia não está culpando Batseba aqui. A Bíblia está colocando a ênfase em Davi. O que Davi fez aqui, na leitura e numa má leitura, nós poderíamos pensar no seguinte: ela quis se deitar com ele. Porque a Bíblia diz o seguinte: ele se levanta, vai passear, vê uma mulher bonita, manda chamar, e rapidamente o texto bíblico diz: e ele se deitou com ela. Numa má leitura, nós corremos o risco de culpar a vítima. Isso é importante que eu estou dizendo aqui. Uma vítima de um abuso como foi, é vítima, não é culpada. Alguém pode dizer um amém agora? Glória a Deus. Porque numa má leitura, temos a tendência a culpá-la, aquela mulher. Mas a ênfase do texto, a Bíblia não apresenta ela como aquela que provoca. A Bíblia não apresenta aquela como a mulher que é responsável pelo que Davi fez. A Bíblia não está dizendo isso, meus irmãos. Porque facilmente poderíamos dizer o seguinte: essa mulher que é culpada de Davi ter caído. Foi ela que foi culpada de Davi ter caído. Sim ou não? Alguém me ajuda aqui, por favor? A Bíblia não está fazendo isso. A responsabilidade é inteira de Davi. Quem tinha que estar na guerra? Davi. Quem ficou em casa? Davi. Quem ficou deitado? Davi. Qual era a responsabilidade dele? Estar com seus soldados na guerra. Havia uma batalha acontecendo. Deus lhe chamou para isso e ele tinha que estar lá. A responsabilidade era dele. O texto nos mostra isso. É ele que estava fora do lugar. É ele que estava deitado. Não, ele não deveria. Ele que se coloca num estado de vulnerabilidade espiritual. E aí que está o perigo, meus irmãos. Prestem atenção. Ele tomou a decisão de olhar. Ele tomou a decisão de chamar. Ele tomou a decisão de agir. Isso é importante para nós, meus irmãos. Porque diante das tentações, nós temos a tendência a transferir a culpa para os fatores externos. Nós temos a tendência a transferir a culpa para as pessoas, para o ambiente, para as circunstâncias. Mas diante de Deus, a responsabilidade está caindo. Diante de Deus, as responsabilidades
vai recair aqui, me entenda, sobre as nossas escolhas. A queda de Davi começou dentro dele. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Possivelmente, meus irmãos, quando abandonamos disciplinas espirituais, leitura bíblica, jejum, oração, vida em comunidade, partilhar a palavra de Deus, possivelmente estamos abrindo porta para que o pecado floresça, para que o pecado se intensifique, para que o pecado se coloque para fora. A questão do texto aqui não é o banho que Batseba tomou. A questão do texto não é essa. A questão do texto é o coração de Davi. Onde estava o coração de Davi naquele momento? E eu te faço essa pergunta: onde está o nosso coração hoje? Onde estão as nossas intenções hoje? Onde estão os nossos olhares hoje? Isso é importante, meus irmãos. Davi se levanta, está em passividade total, sem propósito, uma rotina de preguiça. Quem gosta de preguiça aqui? Um dia de preguiça, tem alguém? Cauãzinho foi o primeiro a levantar a mão. Prontamente, pastor André. Parecia que eu estava chamando um soldado para a guerra. Quem gosta de preguiça? Já? Estava numa rotina de preguiça, meus irmãos. Isso possivelmente precede a queda. Você vai perceber, faça uma autoavaliação. Quando você deixa de estar diante de Deus, quando você deixa de estar presente em suas leituras bíblicas, de ler, de estar diante do Pai, aos pés da cruz, diariamente, orando. Eu não estou falando aqui de um senso de perfeição, esqueça isso, isso não existe. Mas quando você vai deixando de lado, deixa de lado a oração, para quê? Deixa de lado a leitura bíblica, para quê? Não, hoje em dia está muito mais fácil, muito mais simples. O ChatGPT me ajuda, o Google está aí também, está tranquilo, o YouTube tem os recortes, está tudo certo, eu consigo me aprofundar nos assuntos facilmente. A gente para de ir aos cultos, paramos de frequentar nos nossos contextos aqui, discipulado, casa de oração, porque possivelmente estamos cansados demais. Mas a preguiça espiritual abre espaço para tentações, para pecados. Nós precisamos de Jesus todos os dias, meus irmãos. Eu preciso de Jesus todos os dias, senão eu entro nessa rotina de preguiça. Senão eu deixo de lado a oração, senão eu deixo de lado a leitura bíblica. Precisamos de Jesus todos os dias. Aqui vale um parênteses que me veio agora à cabeça. No período em que nós perdemos a gestação, em que eu e minha esposa perdemos a gestação, eu estava muito mal. E eu comecei a tratar algumas pessoas de maneira bem ríspida, bem grosseira. E eu comecei a falar para minha esposa: eu não vou hoje não para o culto. Eu sei que já é o momento da gente voltamos uma semana e meia depois. Não vou. Olhava para a Bíblia ali, e aí eu ia orar, eu não conseguia. Eu ficava no meu corredor de casa assim, só questionando a Deus, andando de um lado e para o outro. E aí eu comecei a entrar num caminho perigoso, onde eu comecei a dar razão para mim mesmo,
onde eu comecei a dizer para mim, para minha carnalidade, que eu estava certo em fazer isso, eu estava certo em ser grosseiro, em me defender, eu estava certo em ser ríspido, eu estava certo em não querer mais cultuar, eu estava certo em não mais ler a palavra de Deus, eu estava certo. E é perigosíssimo quando você entra por esse caminho e dá razão para a sua carnalidade. Quando você acredita que está certo e possivelmente está muito errado. É perigoso demais quando entramos nessa certeza absoluta de que vale a pena nos distanciarmos de Cristo, porque Ele não nos deu o que queríamos. É perigoso demais. É duro dizer isso que eu vou dizer aqui. E é duro demais para mim, saiba disso. Mas Deus continua soberano, Ele faz o que Ele quer. Isso é duro demais para mim, eu estou sendo sincero com vocês. Mas Deus continua no seu trono, não perdeu o controle. Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele deseja de nós o nosso coração, independente de qualquer coisa. E é perigoso demais quando você entra nesse caminho, numa preguiça espiritual. A cama de Davi representa aqui, para mim, na minha leitura, um coração sonolento, um coração que está dormindo. E quantos vivem hoje, atualmente, numa cama espiritual? Deitado, um bom travesseiro, naqueles que você afunda a cabeça assim. Quantos dormindo mais do que precisam? Inventando desculpas acima de desculpas para não trabalhar na obra. Deixando de servir. E até mesmo atrapalhando o trabalho dos outros. Meu irmão, não atrapalha não. Por favor, nos ajude em oração. Não fique na cama espiritual. A cama é bom? É bom. Vai dormir hoje na sua cama. Mas eu quero te dar um outro conselho aqui nesse ponto 2. Há esperança para você que parou com as suas disciplinas espirituais. Volte ao posto. Volte à prontidão. Você foi chamado a estar diariamente diante de Jesus. E você que entrou aqui pela primeira vez, você que ainda não é um cristão, eu quero te dizer, existe um Deus cheio de amor e misericórdia, que Ele deseja salvar você de toda essa impiedade, de toda essa sujeira que há nesse mundo, te colocar com um senso de propósito, te fazer ter vida e vida em abundância, viver vida e vida verdadeiramente que faz sentido, sem mentiras, sem máscaras, sem maquiagem, mas uma vida de verdade. Deus está te chamando hoje. Então retornem, voltem, sejam alcançados por esse Deus. Ponto 3. 2 Samuel 11, versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. O texto nos indica que a passividade de Davi gerou um vazio nele. Acordou, foi para o telhado, para o terraço, vou passear, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Primavera, de boa. E esse vazio, ele precisava ser preenchido por alguma coisa. O texto que nós lemos nos indica que Davi
eu poderia dizer dessa forma, ao invés de buscar a Deus, ele não poderia, assim como meu amigo William compartilha várias vezes, que vai para a laje da sua casa e lá tem tempos com o Senhor. Ora, Davi não podia fazer isso aqui? Subir no terraço e começar aqui, cantar louvores ao Senhor, buscar ao Senhor, mas Davi buscou Betseba. Na nossa leitura aqui, ele está olhando para aquilo que parecia satisfazer a sua alma, meu irmão. E é exatamente o que acontece hoje. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Caímos na preguiça espiritual. Aí logo a gente começa a procurar novas formas, novas maneiras. E você pode pensar em coisas extremas, mas eu quero também que você pense em detalhes. A gente começa a procurar novas formas de preencher esse vazio, novos prazeres, novos hobbies, novos entretenimentos, relacionamentos que são fora da vontade de Deus. Nós vamos procurando. Consumismo, drogas, o vício que nós estamos, parece que, mergulhados no celular, nas redes sociais, nas telas, uma dependência gigantesca, gritante, que toma a nossa atenção, toma o nosso tempo. Mas nada disso, meus irmãos, eu quero te dizer, Davi buscou algo que não lhe saciava. Davi foi em busca de algo que não lhe saciava. Foi um prazer meramente momentâneo. E se é, eu posso aqui dizer que o abuso em que Davi se enfia é um prazer. Mas nada disso saciava, meus irmãos, nada disso sacia ainda hoje. Você pode tentar correr, você pode tentar de todas as maneiras. Você pode tentar preencher a sua vida com questões financeiras. Você pode tentar preencher o seu coração com questões relacionais, com amigos, pessoas, esposa, marido, trabalho, profissão, currículo. Você ser bem-sucedido na atual sociedade. Você pode tentar correr com tudo isso. Deixa eu te dizer, não vai saciar você. Não vai matar a sua sede. Não vai. Quantos aqui já beberam água salgada? Já bebeu água salgada? A água salgada gera mais? Possivelmente nessa geração atual, nós estamos mergulhando em água salgada. Nós estamos bebendo água salgada demais, mas vai gerar mais sede. Só que aí a gente bebe mais e gera mais sede. Mas que bom que Jesus em João 4 nos garante: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só Jesus pode preencher o nosso vazio. Só Cristo. Então eu quero te perguntar nessa noite: onde você está? Onde nós estamos? Na guerra ou no terraço? Homens, mulheres, jovens, todos nós. Faça uma auto-reflexão agora. Você como pai, mães aqui, tios, tias, avós, as avós. Onde você está? Está na guerra pela missão que Deus te confiou em suas mãos? Ou você está no terraço?
passeando tranquilamente como se nada tivesse acontecendo. Vivenciamos ontem uma conferência para a família. E hoje, domingo, ainda que não estejamos dentro dos limites de conferência, eu quero chamar a sua atenção, você que tem uma família. Todos nós. Não saia da posição que Deus te colocou. Continue firme, sendo uma mãe que ora pelos seus filhos todos os dias, que o entrega para o Senhor todos os dias. Eu estou aqui hoje como uma resposta de uma oração que minha mãe fez quando eu tinha 2 anos de idade. Eu não sou pai hoje. Provavelmente, setembro, ou quem sabe antes, ali, finalzinho de agosto, estaríamos... Estou errado? Agosto, setembro, não? Não dá para se saber. Mas estaríamos gerando um filho. Ou uma filha. Não tivemos essa oportunidade ainda. Mas eu quero te dizer para você que tem e teve. Cuide como se fosse a maior preciosidade que Deus te deu. Nesse mês agora eu poderia estar carregando nos braços, não estou. Mas você está, você tem. Não desista deles por nada. Os coloque diante do Senhor todos os dias. Os empurre para o Evangelho todos os dias. Viva a beleza que é árdua, que é difícil, que é sensível, que é um trabalho ser mãe, ser pai, sim ou não? É um trabalho árduo, mas que tem a sua recompensa. Você pode não estar com o microfone na mão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem uma oportunidade tão grande de pregar o Evangelho de Deus na sua casa. Volte para a guerra. Volte para onde Deus te chamou. Se desligue das distrações, dos prazeres momentâneos. Retome as suas disciplinas espirituais. Revista-se da armadura de Deus. Tome posse dela. Não vacile, não se distraia. Esteja diante de Cristo todos os dias. Não esteja no terraço como Davi infelizmente estava, e praticou e fez o que fez. Esteja vigilante todos os dias, sabendo de uma verdade imensa e gritante, e que ecoará de eternidade a eternidade: Jesus Cristo venceu o diabo. E a partir dessa vitória nós temos então agora poder para vencer as tentações. Não é na nossa força, não é na nossa beleza, não é no nosso currículo, não é naquilo que sabemos, não, é na força de Jesus. Eu creio que para nós todos os dias, meus irmãos, e creia nisso, e está acontecendo aqui agora, existe uma fonte de Deus liberada, uma fonte de água viva liberada nesse lugar, e aquele que tomar dessa água, dessa fonte, nunca mais terá sede. Tudo pode acontecer, as dificuldades podem existir, as pressões podem tentar nos amassar, nós sentiremos fisicamente, nós sentiremos emocionalmente, mas não desistam, porque Deus está conosco. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar para Ele, vale a pena colocar o coração diante dEle, vale a pena. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele te escolheu, meu irmão.
E você pode pensar que não merece, não merece mesmo, mas ainda assim Ele te escolheu. Ele te chamou para ser um pai, para ser uma mãe, para ser uma avó, para ser um ministro do Senhor, para ser um pregador do Evangelho. Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te alistou, não dá para voltar atrás. E Ele nos deu uma identidade. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somente Deus pode saciar o nosso coração. De tudo que você pensar aqui agora, de todas as dificuldades que você vive, de tudo, eu quero te dizer, Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Davi falhou. Davi ficou no terraço. Mas Davi, sendo rei, deixou de lado as suas obrigações. Fez o que fez. Mas eu quero te convidar hoje, agora, a olharmos para outro rei. Para um outro rei. Que nasceu numa simples manjedoura. Não tinha beleza alguma no lugar. Um rei do qual nós podemos verdadeiramente nos orgulhar, olharmos para Ele e sentirmos alegria demasiada, excessiva, uma alegria que excede todo e qualquer entendimento. Jesus Cristo. Eu quero te propor, olhe para Jesus. Davi é o tipo de exemplo que não devemos seguir, mas Jesus é e sempre será aquele que devemos seguir. Sempre, 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 sempre. Davi cedeu à tentação, mas Jesus no deserto venceu todas elas. Davi cede aos seus prazeres, mas Jesus estava fiel à missão. Jesus estava na batalha. Davi procurou prazer fora de Deus. Ele procura esse prazer. E talvez você entrou aqui nessa noite hoje assim, procurando prazeres fora de Deus. O prazer de Jesus foi fazer a vontade de Deus. O prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Cristo pode te perdoar quando você cair. Em Cristo temos perdão quando caímos. Temos força para permanecermos firmes, mesmo quando tudo tenta nos derrubar. Em Cristo nós temos garantia de vitória. Se você está no terraço, desça depressa. Corra para a guerra. Deus te colocou numa posição, tome posse disso. Viva com a força daquele que te alistou, que te chamou. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Te convido a fechar os seus olhos. A minha parte eu fiz. E é claro que eu estou sendo aqui exagerado, porque em todo momento é Deus que está falando conosco. Mas agora, nesse momento, eu creio que Ele pode te trazer convencimento, que Ele pode te trazer forças em meio à dor, que Ele pode te trazer renovo, que Ele pode derramar sobre você graça, misericórdia, amor e bondade, que Ele pode curar a tua família, que Ele pode te tirar do terraço verdadeiramente e te colocar na posição que Ele te chamou para estar. Feche seus olhos, comece a falar com Ele. Comece agora a colocar o seu coração diante dEle, a colocar os seus olhos nele.
Comece a falar com Ele nesse momento. Levante suas mãos aos céus, diga: obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi liberada. Deus, que alerta poderoso para nós, Senhor. Que convite maravilhoso o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de olhar para trás, mas é tempo de estar, Senhor, diante da sua presença, Pai. É tempo de estar, Senhor, posicionado. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que foi liberado sobre os nossos corações. Coloque a mão no seu coração, você que vai fazer uma aliança com Deus nessa hora. Coloque a mão no seu coração, você que recebeu essa palavra. Você diz: Deus falou comigo hoje. Você que foi aquecido pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que fala, e Ele falou ao seu coração enquanto a palavra estava sendo ministrada. E hoje você quer fazer uma aliança com Deus. Fale com Ele aí onde você está. Diga para Ele: Senhor, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Jesus, porque ainda há uma chance de eu recomeçar a minha vida em Ti. Há uma chance de eu recomeçar a minha vida em Ti, Senhor. Eu vaguei por um mundo, eu olhei para trás, mas o Senhor não desistiu de mim. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar para você me ouvir e ficar feliz. Aleluia! Obrigado, Pai. E ficar feliz. Oh, não me abandonou, não me abandonou. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Todas as vezes que eu caí, aleluia. Sempre esteve com os braços abertos para me receber. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E ficar feliz. Foi assim conosco. Eu vaguei por um mundo afora. Eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Aleluia. Eu tenho você. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Só tenho você. Vamos lá, todos que foram alcançados, expresse a Ele agora nessa canção, declare: eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Sim, eu tenho você. Só tenho você.
aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Sua jornada seja uma jornada próspera, de sucesso, para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós vamos ter agora, mais uma vez, a apresentação das nossas crianças. Olha só, teremos a chance de, mais uma vez, sermos abençoados pela apresentação das nossas crianças. Alguns pais chegaram depois, então já pede para as crianças descerem em nome de Jesus. Mas enquanto elas estão descendo, eu queria que você pegasse na mão desse irmão que está do seu lado e olhasse para ele aí e falava: nós vamos juntos em nome de Jesus caminhar para a glória de Deus. Amém? Isso. Pegue na mão dessa pessoa, ore por ela nessa hora. Ore para que Deus possa enchê-la com a presença dele. Talvez essa pessoa entrou aqui hoje tão machucada, mas eu creio que através do poder da oração ela vai sair daqui fortalecida em nome de Jesus. Pode orar por esse irmão, por essa irmã em nome de Jesus. Declare sobre ela, declare sobre ele a presença do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora, pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha encher a vida de cada um, que o Teu Espírito Santo possa abençoar em nome de Jesus. Pode trazer as nossas crianças lá, em nome de Jesus. Que a Tua presença venha, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Ah, Jesus, faça a Sua obra, Senhor. Faça a Sua obra agora, Senhor. Faça aquilo que só Tu podes fazer. Abençoe as nossas famílias. Abençoe, Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui para julgar ninguém. Todos nós estamos na caminhada. Todos nós estamos lutando, Senhor, para permanecermos firmes no campo de batalha, Senhor. E muitos soldados estão aqui feridos. Talvez desistiram. Ó Pai, estão machucados. Mas existe um bálsamo do céu sobre este lugar. Existe uma presença de Deus sobre este lugar. Eu creio em nome de Jesus, vidas serão tocadas, restauradas. Pessoas serão visitadas, ó Pai, em nome de Jesus. Assim como o Teu Filho Jesus foi até o fim, nós também iremos, Pai. Porque, Senhor, sobre nós existe, Senhor, uma unção, ó Pai, de cura, de restauração. E nessa hora, Senhor, venha trazer cura sobre soldados feridos aqui, Pai. Venha trazer cura sobre corações aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Enquanto Teu Filho estava ministrando, Senhor, eu via como se fosse um perfume, um bálsamo vindo sobre este lugar, Senhor, e vidas sendo curadas, restauradas. Pessoas que entraram aqui feridas, mas vão sair daqui restauradas, curadas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Receba nessa hora a unção de Deus sobre você e seja curado em nome de Jesus. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Protege o fiel soldado, ferido morrer, morrer. Será que você pode ser boca de Deus e declarar para alguém: soldado ferido, Deus te cura hoje? Pai de família, posicione-se hoje. Mulher de Deus, mãe, você vai dar conta em nome de Jesus. Deus está restaurando você em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se posicione, seja orgulho para os seus filhos, seja orgulho, seja uma referência na sua casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senta mais um pouquinho, a gente já vai encerrar o culto.
deixe mais por perto os cachorros, repita suas roupas prediletas e não critique tanto o seu corpo. Deixe-me contar um segredo. Não foi desta vida que fomos feitos. Não podemos nos completar aqui, pois dentro de nós há uma alma pulsando sem fim. Lembre-se do porquê começou, lembre-se do porquê se casou. Por que não falar com Deus agora? Se perdoar não peca, por que demoras? Por que não ligar? Por que não avisar? Que tal jogar essas desculpas fora? Espere-se muito legal. E sexta-feira o tempo sobrar, ganha mais dinheiro. Não vou chegar quando for perfeito. Nunca tivemos tempo e nunca fomos tão insatisfeitos. Deixe-me contar um segredo. Não foi dessa vida que fomos feitos. Não podemos nos completar aqui, pois dentro de nós há uma alma pulsando. Deixe-me contar um segredo. Não foi dessa vida que fomos feitos. Não podemos nos completar aqui, pois dentro de nós há uma alma pulsando sem fim, sem fim, sem Eu gosto quando elas fazem isso assim, ó. Pra Jesus, né? Glória a Deus. Dá vontade de pedir para apresentar de novo, né, gente? Fica de pé, igreja. Vamos encerrar para a glória de Deus. Glória a Deus por essa noite tão abençoada. Pode acender as luzes da igreja. Você que entrou aqui pela primeira e segunda vez, Deus abençoe grandemente sua vida. Essa casa é sua, amém? Quando quiser voltar, fica à vontade para estar cultuando com a gente, em nome de Jesus. Fiquei sabendo que essas crianças aqui é tudo da turma da terça-feira. Então, terça-feira tem aula aqui. Olha que bem, tem segunda, o projeto de balé. Terça-feira com a Thalita também. Tem escola bíblica para as crianças no culto de terça-feira. E a Jaque tem uma turma no sábado. É isso, Jaque? Então, glória a Deus. Deus abençoe grandemente nossas líderes aí, nossos irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nós também estamos com um projeto de música. O projeto de música começou sábado agora. De crianças de 8 a 16 anos. Olha que bem isso aqui na igreja. Adulto também, ó. O Santo está falando que vai liberar para adulto. Então, você que quer fazer aula sábado, 3 turmas, das 9 às 10, aula de violão, das 10 às 11, teclado, e das 11 ao meio-dia, voz. Até o Sandro falou que vai cantar. Se o professor conseguir fazer o Sandro cantar, ele é bom. É bom, né, Sandrão? Então,
Pastor, como eu faço para participar? É só procurar o pastor Sandro aqui, ele está aqui na frente, esse rapaz tão bonito, Jesus fez algo lindo na vida dele. Procura o Sandro, vai dar todas as informações, seu filho estará envolvido aqui na parte da música, e eu creio que vai ser bem esse nome de Jesus. Já coloquei o Mateus vai aprender teclado, e Maria vai aprender canto, e assim a gente vai influenciando essa geração para a glória de Deus, amém? Você, pai, pode acompanhar, porque se você acompanhar, você vai acabar aprendendo também. Olha a jogada. Você traz o filho, está aqui do lado e vai ouvindo o professor. Daqui a pouco você chega em casa, faz o exercício. Quem é que vai estar cantando e tocando aqui é você, para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Deus abençoe. Algum recado, minha esposa? Não? Não lembra, né? Vamos levantar a mão e agradecer. Pai, muito obrigado por essa noite poderosa. Uma semana de vitória para nós, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa. Aquele que crê, declare. Amém. Tchau, gente. Uma semana de vitória. Deus abençoe. Deus abençoe.